Bom dia, alunos do 9º ano, Centro de Estudos Alfa-Ômega, professora Michele, CFB. Vamos continuar, vamos dar início ao nosso módulo 3, tá? Pega lá o teu livro, bora lá. O módulo 3 do capítulo 7, nós vamos ver as leis de Newton, trabalho, potência e energia. Hoje nós vamos ver as leis de Newton e vamos falar sobre força, tá? Páginas 192 e 193 dá uma introdução a esse assunto, você vai ler direitinho, responder. O primeiro passo que a gente começa a ver, a falar, é sobre força. O que é força, né? Força é quando nós exercemos uma mudança de movimento. É quando a gente coloca a força em algum objeto e ele tem uma deformação. Pode ser uma deformação de uma mola ou deformação de movimento. Tá? Aí eu botei uma imagem de um cabo de guerra. Então, eles estão fazendo força para um lado e força para o outro. Então, você vê que vai vencer aquele que tiver mais força. E mexer, mudar sentido. Tá? Então, é isso. A força, ela desloca o corpo, ela faz com que saia do mesmo lugar e pode haver também uma deformação em razão da força exercida sobre um corpo, sobre um objeto. Continuando, a gente vê que a força é a causa da aceleração dos corpos, tá? Existem as grandezas físicas, que são grandezas escalares ou grandezas vetoriais. O que a gente chama de grandezas escalares são aquelas que têm representação somente em valor numérico ou unidade de medida. Exemplo, 10 horas, 30 graus Celsius, tá? E quando a gente fala em grandezas vetoriais, a gente está falando em grandezas de valor numérico e de unidade de medida. Possui também direção e sentido, são grandezas vetoriais. A força é uma grandeza vetorial. Velocidade, aceleração, deslocamento, espaço, tudo é grandeza vetorial. Aí, gente, tem a força resultante que aparece na página 195 para ti, na imagem A e na imagem B. Aparece dois rapazes empurrando uma caixa. Você pode exercer força sobre qualquer material, uma geladeira. Vamos dizer que alguém queira mudar a geladeira da cozinha de lugar. Se duas pessoas empurrarem na mesma direção, vai somar forças. Mas se uma empurrar numa direção e a outra em outra direção, em sentido oposto, vai diminuir, essas forças vão ser diminuídas. Então, a gente utiliza isso quando a gente quer achar a força resultante, tá? A força resultante aplicada sobre um corpo. E aí eu coloquei um exemplo para você ver, tem um exemplo no livro, na página 195, e tem aí no slide para você ver. Bom, se você observar aí no slide, tem a força 1 e a força 2. A força 1 equivale a 4 newton e a força 2 equivale a 3 newton. Qual é a força resultante nos dois casos? Quando a força resultante está sendo feita no mesmo sentido, observa a primeira imagem, né? As duas setas elas estão no mesmo sentido, na mesma direção. Tá vendo aí? Elas estão sendo puxadas para o mesmo lugar. Então, quando está indo no mesmo sentido, na mesma direção, eu vou somar as forças. Então, vai dar 4 mais 4, vai dar força resultante 8 newtons. Ou 4 mais 3, porque a força 1 é 4 e a força 2 é 3. Então, eu vou somar as duas forças. 4 e 3 vai dar 7. Então, a força resultante é 7. Quando elas estão na imagem, na segunda imagem, elas estão em sentidos opostos, uma puxa para um lado, a outra puxa para o outro. Então, eu vou fazer o que? A diferença. 4 tira 3 vai dar força resultante 1 newton. Vocês entenderam? Então, quando as forças estão no mesmo sentido, na mesma direção, está indo para o mesmo lugar, eu vou somar. E vou ter uma força total, uma força resultante. Quando um está indo para um lugar e o outro está em sentido oposto, eu vou subtrair e vou ter uma resultante, ok? Então, coloquei um exemplo aí para você ver. Nos casos a seguir, determine a intensidade da força resultante que age sobre cada partícula. Olha, tem A, B, C e D. Na A, você observa que os dois estão com as setinhas na mesma direção. Eu vou só somar e vai dar 6 newton. Aí a força resultante e ela está sendo para a direita.
B é a mesma coisa, só que eles estão em sentido contrário, as setas em sentido contrário, então eu vou subtrair. 6 tirar 3, 3 newton resultante também para a direita, porque a força maior está sendo para a direita, tá? Aí a C, 100 newton, 2 newton e 5 newton contrário. Então, na C, a primeira coisa que eu vou fazer é somar as que estão na mesma direção, 12, e vou subtrair das 5 que está contrária. Então, eu tenho 7 newton para cima, porque a força é maior. E D, você vê aí, olha, eu vou fazer 5 menos 5, as contrárias, mais 5 menos 5, e eu tenho 0. Então, a força resultante é 0 e está em equilíbrio estático, está parado, ok? Outra força que nós vamos falar, está na página 196, é a força de atrito. O aparelho que mede as forças, a intensidade de uma força, é chamado de dinamômetro. Ele aparece para ti aí para mostrar a intensidade de força. Eu coloquei duas imagens que vão esclarecer bem isso daí. A força, você observa, e o FAT é ao contrário. FAT é a força de atrito. Toda vez que eu colocar um livro em cima de uma mesa, o livro ele vai exercer, eu vou botar uma corda, eu vou puxar com uma força esse livro para vir na minha direção. E em cima da mesa tem uma força de atrito contrária à força que eu estou fazendo. Toda vez a força de atrito é contrária à força normal, na força que eu estou puxando, tá? Então, o FAT, a força de atrito, ela tem que existir. Sabe onde tem a força de atrito? Muito comum a gente perceber no pneu dos veículos. Quando ele fica careca, tem que trocar, porque ele perdeu a aderência. Então, a força de atrito do chão exercida no pneu que faz com que a gente não derrape no veículo. Tá? A força de atrito ela é muito importante porque ela faz atrito no chão, ela faz atrito na superfície. Por exemplo, o nosso sapato, ele tem aderências que fazem atrito, exercem força de atrito também com o chão para evitar que eu escorregue. Tá certo? Isso é essencial. Força de atrito tem rampa, tem lajotas antiaderentes e assim vai. A força de atrito ela existe e ela é contrária ao movimento da força. Do lado eu coloquei uma outra imagem que mostra todas as forças para você entender. Existe uma força peso para baixo, existe uma força normal para cima, existe a força que está sendo exercida no bloco para uma direção e a força de atrito que está sendo contrária à força do movimento. Aí a gente começa a ver as leis de Newton, tá? Princípio, um estudioso, filósofo, matemático inglês, Isaac Newton, que viveu entre 1642 a 1727, escreveu um livro principiando o enunciado de 3 leis básicas de movimento, que são essas que a gente vai ver aqui. As leis que foram descritas por ele permitiram a pesquisadores posteriormente aplicar em diversas finalidades, como o lançamento de satélites no espaço, desenvolvimento e aperfeiçoamento de diferentes tipos de veículo, o estudo de fluxo sanguíneo em artéria e outros benefícios. Olha, a primeira lei de Newton fala sobre o princípio da inércia. Tem aí na página 197 a imagem de um homem dentro do ônibus, né? Tá aí a explicação porque quando o ônibus para, você vai para frente, seu corpo vai para frente, tá? E aí fica o enunciado, a primeira lei, o princípio da inércia, tá? Esse princípio diz que, tá na página 198 em amarelo, corpos em repouso tendem a permanecer em repouso e corpos em movimento retilíneo uniforme tendem a permanecer em movimento retilíneo uniforme indefinidamente, a não ser que uma força resultante não nula atue sobre eles, alterando seu estado de movimento. Tá? Esse princípio, primeira lei de Newton, ela é aplicada nos veículos. Aí a gente entende a importância do cinto de segurança. Quando você está no veículo, o carro está em movimento, teu corpo está lá dentro, também está em movimento. O carro para, então o teu corpo permanece em movimento. Daí ele vai para frente. Por isso a importância do cinto de segurança. Segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, que gera para você a fórmula força igual a massa vezes aceleração. Tá?
Essa força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração adquirida. Essa aceleração possui a mesma direção e mesmo sentido da força resultante que age sobre o corpo. Tá? Isso aí, essa lei, ela procura calcular exatamente em números qual é a força aplicada no veículo, qual é a força aplicada em um objeto. Essa é a segunda lei, certo? E a terceira lei é o princípio, a lei da ação e reação, tá bom? Essa lei de ação e reação, ela está na página 200. Um corpo A, quando exerce uma força sobre um corpo B, recebe desse o corpo B uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém com sentido oposto. Para toda força de ação, há uma reação, tá bom? Aí tem um exemplo de um jogo de futebol, quando o jogador empurra a bola para baixo, para fazer quicar, a bola empurra a mão do jogador para cima. Essa lei se aplica também se eu for dar um soco na parede, se eu for nadar, tá? Isso, se eu for andar mesmo, no meu andar, eu piso e o chão me devolve uma reação. Força-peso. A força-peso diz que todos os corpos presentes no universo atraem-se mutuamente em razão da gravidade. A força com a qual os corpos se atraem é proporcional à massa desses corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Esse é o enunciado da força-peso, tá? Por meio de vários estudos, Isaac Newton conseguiu responder à pergunta sobre a Terra. Ele sugeriu que a mesma força que atrai os corpos em direção à superfície da Terra, impedindo-o de flutuar pelo espaço, também atua nos corpos celestes no universo. Newton propôs o conceito de atração universal, responsável por manter os corpos celestes em movimento orbital e os corpos próximos à superfície terrestre, presos ao planeta. Ele também formulou a lei da gravitação universal, que é esse que eu falei para você, tá? Aí a gente vê a força-peso, que também tem uma fórmula, está registrada na página 202, tá? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Tem até uma fórmula lá embaixo, olha, tá bom? Calcule a aceleração da gravidade no local sendo 9,8 metros por segundo. Tem uma massa, 300 gramas, que eu transformo para quilograma. E depois eu vou fazer a fórmula peso igual a massa vezes gravidade. E vou achar a força-peso em Newton. Corpos em queda livre. A queda livre dos corpos é caracterizada por ser um movimento retilíneo uniformemente variado, pois sua trajetória percorre uma linha reta e tem aceleração constante durante a trajetória, aceleração da gravidade. No movimento de queda livre, considera-se apenas a ação da gravidade, ou seja, despreza-se a influência de alguns fatores, como a resistência do ar, o vento e outros. A queda de um corpo pode ser influenciada por forças que atuam no sentido contrário ao movimento, como a força de resistência do ar. Com isso, quanto maior for a superfície de contato do corpo com o ar, maior será a força de resistência que ele oferece. Consequentemente, a velocidade de queda do corpo será menor, aumentando o tempo de queda. Eu botei um exemplo aí no teu slide sobre como eu vou calcular, quando eu precisar calcular queda livre. Olha, colocando-se a origem da trajetória no ponto de onde ele é abandonado e orientando a trajetória para baixo, tem-se, olha, bem aí, você tem um corpo de origem, eu vou abandonar lá de cima, uma bola, uma pedra, ele tem um espaço inicial, ele tem uma velocidade inicial, ele tem uma queda, eu vou considerar a gravidade, e aí ele cai com o espaço final. Aí eu vou poder usar 3 tipos de fórmula quando eu tiver qualquer questão de queda livre. A primeira mais usada está bem aí, que é a simplificação daquela grande lá que nós vimos antes. Espaço final igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, t ao quadrado sobre 2, tá vendo? Ele simplificou, trocou tudo que era espaço por altura e chegou a uma fórmula final que nós usamos sempre quando tiver uma queda livre. Tá? Sempre no problema ele vai dizer um corpo abandonado, um corpo deixado, então ele vai falar em queda livre. A altura igual G, gravidade, vezes tempo ao quadrado dividido por 2.
A equação horária de velocidade de queda livre também é usada, sendo que, em vez de eu colocar aceleração, eu vou usar a gravidade. Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Eu substituo por gravidade, não tem uma velocidade inicial porque partiu do zero. Então, fica, no final, velocidade igual gravidade vezes tempo. E a equação de Torricelli volta quando a gente fala em queda livre. Velocidade final ao quadrado igual 2 vezes a gravidade vezes a altura. Tá? E eu não tenho uma velocidade inicial porque ele partiu do zero, ele foi abandonado. Vamos lá. Alguns exemplos de queda livre. Olha lá o comando. Abandonando um corpo do alto de uma montanha de altura h, esse corpo levará 9 segundos para atingir o solo. Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a altura da montanha. Tá? Então, eu vou pegar os dados e vou jogar aí. Primeiro, eu vou calcular a velocidade para depois eu entrar naquela fórmula da altura. Tá? Velocidade final igual a velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. Então, a velocidade vai ser, velocidade inicial não tem, caiu do zero, saiu lá de zero, estava parado. Então, eu vou botar a gravidade é 10 e o tempo que ele me deu, 9 segundos, tá vendo? Só vou multiplicar, então vou ter uma velocidade de 90 metros por segundo. Embaixo, aparece agora o cálculo da altura da montanha, que é o que ele quer saber. Altura h igual velocidade inicial ao quadrado dividido por 2g, tá vendo? Ele simplificou aí tudinho para você resolver. Então, a altura é igual a velocidade inicial 90, porque a velocidade inicial aí está bem em cima, ó, tá? Velocidade ao quadrado, então 90 ali, ó. Eu só vou jogar, tá? 2 vezes a gravidade 10. Na verdade, essa é a velocidade, não tem ao quadrado aí nessa fórmula, tá? É só a velocidade que é 90. Não tem esse quadrado aí. Então, aí eu vou pegar 8 vezes 100 dividido por 20. 8.100, né? Desculpa. Que é 90 vezes 90. Tá certo. 90 vezes 90 que eu vou ter 8.100. 81. Perdão, é 90. Ele esqueceu de botar nessa fórmula quando eu tirei de lá e botei para aí. Não tem o quadrado em cima do 90. Tá? Mas você sabe que ele existe, tá? Então, você vai fazer 90 vezes 90, 8.100, dividido por 20. Aí vai dar 405 metros. Vou dividir e vou ter 405 metros, que é a altura da montanha. Ok? Vamos lá. Olha aí, gente, mais um exemplo. Um corpo em queda livre sujeita-se a aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Ele passa por um ponto A com velocidade de 10 metros por segundo e por um ponto B com velocidade de 50 metros por segundo. A distância entre os pontos A e B é... Vamos lá, a gente pega todos os dados. Gravidade 10, velocidade inicial 10 e está dizendo isso no comando. Velocidade 50. Vamos para a equação de Torricelli, vamos aplicar para saber queda livre, tá? Vamos lá, olha. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes o espaço, que é a altura. Tá certo? Então, aí você vai fazer, ó, 50 ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 2 vezes 10 delta S. 2.500 igual a 100 mais 20 delta S. Delta S igual a 2.500 menos 100, divide por 20, e aí eu tenho 120 metros, é o espaço que ele está me pedindo. Tá, vamos lá, você vai fazer as atividades, tá? Da página 205, 206 e 207. Na próxima aula a gente vai estar corrigindo e fazendo outras atividades e continuando o conteúdo, tá bom? Fica com Deus, te cuida, um beijo.